de hoje é: e se eu falhar? O que acontece se você falhar? Deus te castiga? Você perde a sua salvação? O que acontece quando você falha? Acompanha comigo no quadro Isaías 6, verso 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com um temaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. E 1 João 2,1: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém, irmãos? Irmãos, nós vivemos em um mundo muito competitivo. Se você parar para analisar em todos os cenários, seja no esporte, nas artes ou no mundo executivo, sempre existe um melhor. E espaço para melhor só existe um. Se você olhar no futebol atualmente, a disputa é sempre o Cristiano Ronaldo e o Messi. Qualquer errinho que o Messi tiver, o Cristiano Ronaldo ganha. E qualquer errinho que o Cristiano Ronaldo tiver, o Messi ganha. Só que com Jesus não é assim. Eles não podem errar. Se o Cristiano Ronaldo começar a errar, ele perde o lugar dele. Ele é desqualificado. Se um bom artista ou um grande diretor de uma boa empresa começar a errar, ele perde o lugar dele ali. Só que com Jesus não é assim. Não é porque você errou que você vai perder seu lugar com ele. Nós não aprendemos sem errar. Quem aqui ouviu o conselho de alguém e falou: nossa, é verdade, você foi por ali e deu errado, então eu não vou não, eu vou te ouvir. Quantos aqui fazem isso? Quando alguém dá um conselho, você escuta e não comete o erro? Alguém? Que ninguém, nem eu. Todo mundo fala assim: não, beleza, você foi e deu errado. Mas e se eu for? Será que comigo também vai dar errado? Acho que não. E aí você vai e quebra a cara também. Isso é muito comum. Nós sempre aprendemos com o erro. O erro é o que realmente nos marca. Errar uma vez é beleza, continuar no erro é burrice. Então o erro ele é algo do nosso dia. Ele é realmente algo que acontece nas nossas vidas constantemente. Só que ele vem para nos mostrar o caminho que é errado. É como se você estivesse andando e de repente viesse uma barreira. A barreira é o erro. Então você se desvia dela, para de errar e continua. Quando nós falamos disso, nós temos que entender que até quando você conhece a Jesus, você vai continuar errando. Não é porque agora você é cristão e serve a Deus que você não pode mais errar. Se você parar para ver, a religião empregou por muitos anos que o crente era aquele cara perfeito. Não podia errar nada. E com certeza já aconteceu com você, de você cometer algum erro, alguém falar assim: ué, mas você não é crente? Mas você não é crente? Isso é muito comum acontecer. Só que nós temos que entender que não é porque nós temos o Espírito Santo morando em nós, que nós não somos mais passíveis a erro. Nós continuamos errando, só que agora nós temos o advogado fiel, Jesus Cristo justo, que nos justifica e nos ensina a andar como Ele anda. Quando nós pensamos nisso, o erro ele perde o peso que ele tem. Todo mundo se condena demais quando erra. Eu mesmo era um rapaz muito competitivo, e quando eu errava em alguma coisa, eu me condenava demais. Vinha uma acusação muito forte sobre mim, um peso muito grande. Só que quando eu tive a revelação de quem Deus é, de quem eu sou para Deus, o meu erro passou a virar um acerto. Porque na medida que eu errava, o poder de Deus se aperfeiçoava nas minhas fraquezas. E aí eu aprendi e parava de errar. E é sempre assim, irmãos. Seja em Cristo, seja no mundo, você sempre vai errar. Só que o erro ele vem para te ensinar algo. Todo momento de dificuldade, na verdade, é um momento de oportunidade. Se você tiver isso bem forte na sua mente, você sempre vai estar alinhado a ver a voz de Deus nos lugares e o que Deus tem para fazer com você ali. Talvez você está passando por um momento difícil devido a uma decisão errada que você tomou. Perceba Deus agindo aí. Momentos dificultosos, momentos que você porventura errou, são momentos que a glória de Deus pode ser manifesta na sua vida e você pode ver o agir de Deus em você. Aquele que diz que não tem pecado já pecou. Então não é porque agora você é cristão e você serve a Deus que você não vai mais pecar. A Bíblia fala na verdade que todos pecam, todos os dias. Então todos que estamos aqui pecamos.
O único que nunca pecou foi Cristo. O único. Além dele, não existe mais ninguém. O pecado também é algo que se remete a erro. Ele não pode ser uma prática nas nossas vidas, mas a gente vai falar de pecado um pouquinho mais pra frente. Meus irmãos, estão conseguindo entender quanto a erro que eu quero dizer com vocês? O erro ele vem para nos ensinar, nós aprendemos com ele. 1 João 1,8 diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Ou seja, todos pecam. Não é porque você peca que Deus vai se afastar de você. Não é porque você errou que você vai perder a sua bênção. A grande questão não é se vamos pecar ou não, mas como é que vamos agir por ter pecado, quando nós falhamos. O que nós vamos fazer quando isso acontece? Se nós queremos conhecer mais a Deus, nós temos que, primeiro, saber que iremos errar. Como eu falei antes, o erro vai ser algo que vai te acompanhar na sua vida. Você não pode pensar que você nunca mais vai errar. O mundo é muito perfeccionista. E se um cara erra uma vez, ele é demitido da empresa. Mas com Jesus não é assim. Você foi contratado por Cristo para salvar as nações e mudar esse mundo. E Ele nunca vai te demitir. Não importa o quanto você erre, Ele te ama. E Ele é um pai. Se você parar para ver, um filho, até ele aprender a andar, aprender a dirigir, aprender a ser um homem, ele erra muitas vezes. E o pai nunca deixa de amar o filho por causa do erro dele. Se um pai natural não deixa de amar, imagina Deus, que é o próprio amor. Jesus é o amor e Ele decidiu nos amar. Então o próprio amor te ama. Você acha que o amor vai te jogar fora? O amor vai te negar? Isso é impossível. Hoje em dia, como eu falei, as pessoas são perfeccionistas. Mas até mesmo para você alcançar o sucesso, você precisa errar. Se você parar para analisar, por exemplo, o Michael Jordan, um grande jogador de basquete. Ele foi negado muitas vezes dizendo que ele não era capaz de jogar. Ele errava as cestas. Só que de tanto ele treinar e aprender com o erro dele, ele se tornou um dos melhores jogadores da história. Albert Einstein, considerado o homem mais esperto da história. As professoras da escola dele diziam que ele não era esperto o suficiente. Ele não sabia se socializar. Ele foi aprendendo com os seus erros e foi evoluindo. Enxergue uma oportunidade sempre que você vê um erro ou uma dificuldade. Uma oportunidade de Deus agir na sua vida. Errar não é pecado, mas o erro não pode ser o nosso hábito. O pecado não pode ser o nosso hábito. Sabe aquele pecado de estimação que você guarda no bolso? Você, não, esse aqui não tem problema. Isso sim está errado. Esse é o tipo de erro que a gente não deve cometer. Então já fica avisado aqui. A gente é sempre cobrado na medida que nós sabemos. E agora que você sabe disso, você vai ser cobrado por isso. Foi mal. O que eu quero dizer com isso? Aquele pecado de estimação, você deve procurar a Deus para você vencer ele. Não é porque você está pecando que Ele vai deixar de te amar. E não é também porque você persiste no pecado. Só que nós entendemos que um filho obediente, ele recebe coisas do pai que um filho que é mal criado não recebe. Hoje é dia das crianças, eu tenho certeza que aqueles filhos que foram mais obedientes, mais foram cuidadosos e melhores receberam presentes melhores do que aqueles que sempre foram mal criados. Isso não é porque um pai ama mais um do que o outro, mas nós somos recompensados na medida que nós nos apresentamos. Em todo lugar há uma semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Se nós plantamos obediência e persistência em vencer, nós vamos colher frutos de bênção. Se você mostra que eu peco nisso, mas eu quero vencer e eu luto contra isso, o próprio Deus é quem vai te abençoar e te ajudar a vencer. Amém? As pessoas buscam sempre pessoas perfeitas. Acham que nós que somos líderes, o pastor, entidades religiosas em geral, não podem errar. O pastor não pode errar, o líder não pode errar, mas não é assim, irmãos. Somos humanos, todos erramos. Se você acha que o seu líder não merece te liderar porque ele erra muito, você ainda não teve revelação da graça. Quando nós temos revelação da graça, nós entendemos que o propósito pelo qual o seu coração está inclinado é muito maior do que aquilo que você está fazendo atualmente. Você está caminhando até um destino. E é isso que importa. Aonde você está indo? Para o que você está caminhando? O propósito que você está levando na sua vida. E é nesse propósito, nesse caminho que você vai sendo transformado. A Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória. Então até para ser transformados à imagem e semelhança de Cristo é um processo. Em tudo há um processo. Não sei se você tem um pecado de estimação ou uma dificuldade grande em vencer alguma área da sua vida. Mas deixa eu te falar. A bênção de Deus vai vir sobre você. Você vai ver que você vai crescer de glória em glória.
Na medida que você reconhecer isso, o próprio Espírito Santo é quem vai te transformar e te ajudar a vencer essas dificuldades. Nós não podemos nos condenar porque erramos, mas nós não podemos ficar satisfeitos com o nosso erro. Erramos, não somos satisfeitos, mas também não entendemos que não é porque erramos que não merecemos mais nada. O amor de Deus é muito grande, o sacrifício que Jesus fez na cruz é muito grande, para que um erro mínimo afaste Ele de nós. Se você parar para pensar, de que valeria Jesus morrer numa cruz, se porque você pecou aqui, errou ali, você perdesse o amor dele, você perdesse sua salvação? Não teria valido de nada. Jesus foi entregue como Cordeiro perfeito. No Velho Testamento era feito um sacrifício todos os dias. Todos os dias existia o sacrifício do holocausto, e era sempre um animal perfeito. Aquele animal que era sacrificado tampava o seu pecado, tampava o seu erro por um dia. E tinha o sacrifício que era pelo ano inteiro, para ver se a bênção de Deus ia vir sobre aquela nação. Todos os dias era necessário fazer esse sacrifício, todos os dias. Só que para esse sacrifício ser feito, sempre tinha que ser um animal imaculado, um animal perfeito, para que esse sacrifício fosse aceito diante de Deus. Jesus, ele se pôs no seu lugar e fez o sacrifício eterno. Ele foi o Cordeiro perfeito e morreu no seu lugar, para que hoje você tivesse livre acesso a Deus. Romanos 5:1 fala que, tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé em Jesus nos dá paz com Deus. Sabe o que significa isso? Significa que você tem livre acesso a Ele. Você pode chegar a Deus e ter paz com Ele. Não é porque você errou que você perde a sua paz. Muitas vezes nós pensamos, eu pequei, eu não estou mais sentindo a presença de Deus. Eu pequei, e agora? Deus não me ama mais. Não, irmãos, nós nos fechamos. Isso já aconteceu muito comigo. Eu lutava contra um pecado e aí, se porventura eu caísse, eu me fechava totalmente, não deixava Deus agir em mim. Jesus, ele tem um exemplo incrível quanto a isso. Quando o ministério de Jesus começa, ele passa 40 dias no deserto, depois ele vai à escolha dos seus discípulos. Quando ele chama Pedro, Pedro está pescando. Ele fala para Pedro jogar a rede do outro lado, Pedro joga, vê um montão de peixe, e aí Jesus chama ele, e Jesus estava preparando um churrasquinho, peixe assado com os pães assados. E aí o ministério de Jesus começa, Pedro é aceito como discípulo. Eles andam juntos 3 anos. 3 anos, Pedro viu Jesus todos os dias, ouviu direto de Deus, viu até Moisés e Daniel, viu Jesus transformar na sua versão celestial. E aí o que acontece? Pedro nega Jesus. E aí Pedro nega Jesus, Jesus é crucificado. E a Bíblia fala que quando Pedro nega Jesus a 3ª vez e o galo canta, o olhar de Jesus e de Pedro se cruzam. Jesus na cruz, o olhar dele se cruza com Pedro. Muitas pessoas falavam, nessa hora Jesus deve ter olhado e falado, te falei que você ia me negar, seu vacilão, bem feito. Mas não foi assim que Jesus olhou para Pedro. Jesus olhou com o olhar de amor. Eu avisei que você ia me negar, mas eu te amo. E aí Jesus é crucificado, ele ressuscita. Pedro abandona, ele foge, volta a pescar. Ele volta a fazer o que ele fazia 3 anos antes. Sabe o que Jesus faz? Vai até ele e chama ele da mesma maneira que ele chamou lá atrás. O que isso quer dizer? Quando Jesus chama Pedro de novo, e aí Pedro vem e fala, realmente tu és o mestre, e eles têm aquele papo lá, você me ama, eu te amo, você me ama, eu te amo, você me ama, eu te amo. Quando isso acontece, o que Jesus está querendo dizer? Não importa o seu erro, eu estou disposto a começar do zero. Porque da mesma maneira que eu comecei há 3 anos atrás, nós estamos recomeçando hoje. Irmãos, depois desse dia, Pedro ministrou, em 2 palavras, 8.000 vidas foram salvas. Ele foi morto como mártir, da mesma maneira que Jesus morreu, crucificado, só que de ponta cabeça, porque ele dizia que não era digno de morrer como o Senhor dele. Mas Pedro errava, ele errou muito, mas assim mesmo Deus o chamou, e hoje ele é a pedra que foi edificada a igreja. Imagina só, um cara que tanto errou, negou Jesus, e aí ainda viu Jesus sendo crucificado ali, fugiu, largou todo o propósito, Jesus ainda o chama, e abençoa ele, transforma ele um dos maiores pregadores de todos os tempos, a base da igreja. Pedro merecia? Sim ou não? Não, né? Não merecia, ele errou. Só que por causa do erro dele, Deus parou de amar ele? Não. Deus parou de abençoar ele? Não. Pedro que fugiu. Quando Pedro nega Jesus e o olhar dele se cruzam, Pedro foge. Jesus estava lá, amando ele do mesmo jeito. Quando nós paramos para pensar assim, eu tenho, por exemplo, muita revelação de, nossa, eu sou muito vacilão com Deus. Porque eu erro, e ele me ama. E para nós crescermos em Deus, nós precisamos saber o que nós somos. Mas nós não podemos desanimar com isso. Romanos 5:8 fala que
Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Desde o seu fôlego de vida, o seu nascimento, você já não merecia ter ele, porque o seu ancestral pecou e merecia condenação. Mas ele te ama e tem um propósito na sua vida. Não é o seu erro que vai te parar, não é o seu erro que vai te afastar de Deus. Ele te ama, não importa o que aconteça, e está aqui hoje, nessa noite, para te transformar. As áreas que você não consegue vencer, eu declaro em nome de Jesus, que nessa noite você vai vencer. O pecado que você não consegue parar de pecar, esse hábito eu declaro que hoje, em nome de Jesus, você vai vencer. Porque o próprio Espírito é quem vai te ajudar. Amém? O que fazer se pecar? O que nós temos que fazer? Admitir o pecado, confessá-lo e deixá-lo. Admitir significa que nós precisamos nos arrepender. O orgulho, ele só nos impede de crescer em Deus. Para você admitir o seu pecado, primeiro você precisa entender: eu sou falho. Então, beleza, eu sou falho, eu errei. A admissão é o primeiro passo. Se você não admite que você errou, você nunca vai poder ser tratado. Por que Deus vai ajudar alguém que acha que está certo? Ele é muito educado. Por exemplo, se uma pessoa diz que não passa fome, você não dá comida para ela, porque ela não precisa. É a mesma coisa com Deus. Se você não admite o seu erro e entende que você é falho, Deus nunca vai poder mexer no seu coração e te abençoar, e te transformar. A gente fala, não há nada mais prazeroso do que ver o próprio Deus agindo na sua vida, te tornando a imagem e semelhança dele. As pessoas têm muita dificuldade de assumir a culpa dos seus atos. As pessoas normalmente elas transferem a culpa do ato dela para outras pessoas. Eu fazia muito isso. Eu jogava videogame online, eu era muito viciado em videogame. Eu jogava um jogo de guerra que eu jogava com alguns amigos meus online que moravam no Rio de Janeiro. Eram 6 contra 6. E aí era um matando o outro, até matar 100. Quem matasse 100 primeiro ganhava. Aí o que acontece? Quando eu morria, a culpa nunca era minha. Era alguém que me desprotegeu. Eu nunca assumi o meu erro. E isso eu levei para toda a minha vida. Se eu errava em algum lugar, a culpa não era minha. A culpa era de alguém. Eu não erro. Eu sou o cara. Sempre pensei assim, sabe o que acontecia? Eu não crescia, eu não rompia, eu não prosperava. No dia que eu entendi que eu sou falho e que a única coisa que eu sou é que eu não sou bom, Deus começou a agir em mim. A Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É no nosso erro, é na nossa falha que o poder de Deus se manifesta. Porque se algo está bom, para que ele vai mexer no que está bom? Só que se você não entende o seu erro e não admite ele, ele nunca vai poder tocar em você. O pecado ele o pecado não nos desqualifica, mas o orgulho e a soberba sim. Se você tem o ego inflado, orgulhoso e soberbo, você afasta totalmente Deus de você. Ele não deixa de te amar, ele não deixa de querer estar com você, mas você se afasta dele. Você põe uma barreira gigante entre você e Jesus. Nós precisamos entender que somos seres humanos, somos falhos, que quem nos justifica é o sangue de Cristo. Nós vamos passar agora por essas semanas tomando a ceia, e sempre que eu tomo a ceia, o Espírito ele me leva num constrangimento em amor, de ver o quanto ele me ama, e eu reconheço o amor de Deus na medida que eu reconheço o quanto eu sou falho. Quanto mais eu vejo, Senhor, eu sou falho, eu percebo o amor de Deus na minha vida, porque mesmo eu sendo falho, ele me escolheu para estar aqui hoje à noite. Mesmo eu sendo falho, ele escolheu me amar. Mesmo eu sendo falho, ele me curou das minhas mágoas, dos meus erros, ele me tratou dos meus pecados, ele escolheu me amar, mesmo eu sendo falho. E quando nós falamos de ceia, isso sempre toca o meu coração, porque não existe amor maior. Não sei se vocês já estiveram em um relacionamento, eu creio que a maioria aqui são casados, mas quando a sua esposa ou seu marido dá uma mancada, você fica meio fechado com ela, ou com ele, dependendo do nível da mancada. Às vezes uma mancada que te fecha para sempre. Mas com Jesus não é assim. Com Jesus não importa o seu erro, ele continua te amando, ele continua te perdoando, ele continua te abençoando e querendo ter um relacionamento com você. Nós precisamos entender que nós não somos bons. Não é pela nossa qualidade que nós alcançamos algo. Eu conheço muitas pessoas que são muito ricas, pessoas que alcançaram patamares financeiros e status na sociedade gigantescos, mas todas elas usaram mágoas e raiva para alcançar isso. Sabe o que acontece? É como se fosse um grande balde sem fundo. Ela vai colocando água, mas a água nunca preenche. Ele nunca se sente satisfeito. Ele tem muito dinheiro, ele tem muitas posses, ele tem status, tem reconhecimento, mas não se sente satisfeito. Por quê? Ele alcançou com a força do braço, e ele usou o pior combustível possível para conquistar algo, que é o ódio.
Ele usou a raiva. E hoje ele é um cara cheio de soberba, é um cara que se sente o cara porque ele alcançou alguma coisa, ele acha que aquilo é algo, mas daqui da terra a gente não leva nada, a não ser as almas que a gente ganha e o tempo que a gente investe em relação com Deus. E ele acha que é alguém. Sabe o que acontece? A vida dele não tem sentido. Quantas pessoas você conhece que são famosas e se matam? Quantas você conhece que criaram muito bem os filhos e no final da vida falaram, no que eu investi minha vida? Investiram a vida em vingança e no final se arrependeram. Investiram a vida em ganhar dinheiro e no final se arrependeram. Por quê? São pessoas cheias de si, não conseguem entender que quem faz é Deus. E no extremo eu conheço pessoas muito prósperas. E prosperidade é algo divino, é algo que vem dos céus. Prosperidade não está relacionada ao quanto de dinheiro que você tem no bolso, mas está relacionada à plenitude da sua vida. São pessoas que reconhecem que são falhas e que quem age na vida delas é Deus. Quem age, quem supre elas é Deus. Se torna muito mais leve. Te falo, na sua empresa você vai crescer e ser o melhor, mas não porque você é bom, mas porque há um mover do céu sobre a sua vida. Na sua escola, na sua faculdade, você vai ser o mais influente, você vai ser o mais estudioso, você vai ser a referência daquele lugar, mas não porque você é bom, porque há algo bom em você, mas é porque Ele habita em você e é Ele quem faz. Quando nós entendemos que não é pelo nosso esforço, mas é porque Ele nos ama e Ele nos capacita, você não se preocupa e não perde o seu sono. Você não investe tempo à toa em certas coisas. Você não procura coisas para se distrair, como drogas, como talvez um ambiente diferenciado, ou gastar dinheiro com certa coisa, ou algum hobby. O entretenimento muitas vezes ele vem para tentar tampar um espaço vazio que nós temos. E essas pessoas que alcançam patamares muito altos, elas sofrem de muito estresse. Falo isso porque eu estudo direito e é engraçado você ver que no 4º ano a pessoa tira a carteirinha de estagiário da OAB. E aí no 5º ano, quando ela passa na OAB, ela pega de advogado. No 4º ano ela parece ter 20. No 5º ano ela parece ter 50 anos. Porque o estresse é tão grande, naquele período de prova, de estudo, perto de se formar, e processo e não sei o que lá, e juiz, que o estresse é tão grande que a pessoa perde a paz. E de que vale você acumular tesouros nessa terra se você não tem paz, se você não tem plenitude de vida? Deus quer formar pessoas prósperas em todas as áreas. O seu casamento ser um casamento próspero, a sua vida conjugal, a sua vida profissional, os seus relacionamentos interpessoais, tudo ser muito próspero e pleno. Mas para isso é necessário que haja um mover de Deus sobre a sua vida. E na medida que nós damos liberdade, Ele age. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E Ele nos deu o livre-arbítrio. Ninguém mexe na vida de Deus sem Ele permitir. E se Ele nos criou a imagem e semelhança dEle, ninguém pode tocar nas nossas vidas sem a gente permitir. Ele não pode te ensinar o que é certo e te mostrar o que deve ser feito se você não permite Deus agir. Que nesses dias nós sejamos perceptíveis à voz do Espírito nos nossos corações. Eu te falo, todos os dias Deus fala com você. Todos os dias o Espírito tem algo novo para te dar, um relacionamento novo, uma experiência nova com Jesus. Só que para isso você precisa estar perceptível. Você precisa parar e querer entender o mover de Deus. Toda expectativa produz fé. Na medida que nós temos fé, nós nos animamos por algo. Qual que é a sua expectativa nesses dias, na sua vida com Deus? É em somente vir aos cultos e estar aqui? Ou é em receber algo novo dele e crescer de glória em glória? Aonde estiver a sua expectativa está a sua fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 8:1 fala que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então o seu erro não vai te condenar, porque você está em Cristo Jesus. O seu pecado não vai te condenar, porque você está em Cristo Jesus. E 2, nós temos que continuar a seguir a Jesus e mudar. Como eu falei, o pecado ele tem que ser um acidente nas nossas vidas. Nós não podemos ter aquele pecado de bolso, aquele pecadinho de estimação, que esse aqui não tem problema. Não, irmãos, lute contra isso. Mesmo que você continue caindo, lute contra isso. Saiba que é necessário uma disciplina da nossa parte, em querer melhorar. Nós precisamos nos pôr na brecha de buscar a melhoria. Nos pôr na fresta de querer ver a Deus de uma outra maneira. Se você não se coloca numa posição dessa, você nunca vai conseguir desfrutar de algo novo em Deus. Te falo, é muito prazeroso vencer uma dificuldade que você não conseguia. É muito prazeroso. Eu tinha muito problema com mentira, irmãos. Eu era muito mentiroso. E quando eu me converti, eu continuei mentindo muito. Pra você ver o nível da coisa, eu menti porque eu tinha um irmão, eu queria um irmão postiço. E esse irmão era rico e deu um golpe no meu pai. Por isso que meu pai não tinha tanto dinheiro.
E eu já tinha viajado para Disney, um monte de coisa. E esse irmão nunca existiu. Quando eu me converti, eu continuei falando desse irmão. Até que o Espírito começou a me tocar e me constranger por causa disso. Só que como que Deus tocou em mim, não foi falando, você está errado, moleque, para de mentir. Foi falando, eu te amo e tenho um plano na sua vida. Eu te amo e tenho um plano na sua vida. Eu te amo e tenho um plano na sua vida. Eu falei, mas Deus, eu sou mentiroso. Eu te amo e tenho um plano na sua vida. E Ele foi me transformando. Hoje, irmãos, pela glória de Deus, eu não tenho mais esse problema. Fui totalmente liberto. E isso é muito prazeroso. Eu falava muito palavrão. Eu falava palavrão até orando. Pô, Deus, caramba, tá fogo. Orando. Eu te amo e tenho um plano na sua vida. Ele só falava isso para mim. Era tudo que eu sentia. E aí, não falo mais. Porque o amor dele me constrangeu. E o que impede muitas pessoas de servirem a Deus hoje em dia é porque elas pensam que chegando aqui na igreja elas vão ter que ser perfeitas. Elas não vão poder mais errar, elas não vão poder mais sair com os amigos dela, não vão poder mais frequentar o churrasco da família, porque Deus é um militar, Bolsonaro ali, que se você vacilar você vai tomar tiro de fuzil. E não é assim, irmãos. Servir a Deus é muito leve. Eu tenho certeza que desde que você caminha com Jesus, você mudou muito. E eu te falo que as áreas que você mudou e não sente mais dificuldade foi porque o Espírito mudou. Mas as áreas que você se força a mudar, sem entender que é Ele que te transforma, é muito difícil. Eu conheço irmãos que mudaram da água para o vinho, porque Deus teve acesso a eles. Eles deram liberdade para o Espírito agir na vida deles e eles mudaram. Mas eu conheço também irmãos que do dia para a noite quiseram ser o crente, aquele crente X-Men, que chega a ver demônio andando de ponta cabeça aqui, e só cumprimenta com a paz do Senhor, anda com lencinho e a Bíblia, para tudo quanto é canto. Esses, a vida deles é muito difícil. Não esse que anda com a Bíblia, tá, irmãos? Tem que andar. Mas os que querem mudar pelo esforço próprio, é muito difícil. Eu tentei também, não consegui. No dia que eu falei, Deus, essa área aqui eu não consigo mudar sozinho não. Ele vem. É sempre assim. Quando a gente para de colocar a nossa mão, Ele vem e coloca a mão dele. Não existe alguém melhor para conduzir a sua vida do que o Espírito Santo. Não existe alguém melhor para administrar as suas finanças do que o Espírito Santo. Não existe alguém melhor para presidir o seu casamento do que o Espírito Santo. E não existe alguém melhor para selecionar suas amizades e os ambientes que você frequenta do que o Espírito Santo. Nós precisamos estar perceptíveis à voz dele. A religião empregou por muito tempo que crente era aquele cara aquela velhinha que usava coque, usava saia e não depilava a perna. E misericórdia. Ou que era aquele cara que só usa terno. O cara vai na praia, tá de terno. O cara vai tomar banho de terno. Irmãos, Deus não está nas nossas vestes. Deus não está na maneira que a gente fala. Eu conheço pessoas que falam muita gíria e ganham muitas vidas para Jesus. Deus está aqui, ó. Deus está no nosso coração. O que Ele se importa é com o seu coração. E da mesma maneira que Ele recuperou Pedro lá e foi a Pedro, da mesma maneira que Ele tinha ido 3 anos antes, disposto a recomeçar do zero, Ele está assim com você. Toda vez que você peca, Jesus aparece para você e fala assim, eu estou disposto a começar do zero. Vamos, de novo, do zero. Todo mundo tem paciência e todo mundo uma hora estoura, menos Jesus. Ele não vai se cansar de te amar. Ele não vai se cansar de te perdoar e buscar a sua melhoria. Só que para isso nós precisamos entender que nós temos que seguir a Ele e buscar a mudança. Quando você busca mudar, o pecado começa a te constranger. Aquele erro começa a te desanimar e você perde o prazer naquilo. Um exemplo disso é o pecado de masturbação. Eu aconselho muitos jovens que têm pecado de masturbação, que sofrem com esse vício. E toda vez que eles cometem isso, eles falam, Renan, eu fico cinza na hora, parece que o prazer vai embora imediatamente. Falei, busca a revelação de Deus, por amor à vida que está ali naquele filme pornô que você assiste. Pede revelação do Espírito Santo, para que você ame aquela pessoa que está ali, para que você se ame. Que quando você sentir o amor dele, até naquele momento você vai parar. Sabe o que está acontecendo? Eles estão vencendo esses pecados. Estão conseguindo romper. Porque é o Espírito que faz. É Jesus que transforma. A partir do momento que você é constrangido pelo amor de Deus, e se você nunca sentiu o amor do Senhor dessa maneira que nos constrange, eu declaro que hoje, em nome de Jesus, você vai sentir. Você vai sentir um amor impactante que vai varrer a sua vida, que vai te transformar completamente. E é isso que Deus quer. Constrangimento só vem de 2 coisas, ou de amor ou de dor. Ou você se constrange com a dor e muda, ou você se constrange com o amor e muda. Jesus nos constrange no amor. Nós erramos, mas não é pela dor do erro que nós nos mudamos, mas é pelo amor que Ele nos dá quando erramos e enxergamos que somos falhos. Amém? É Jesus quem nos muda. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas.
Irmãos, o nosso pecado não nos tira da posição de filho. É algo muito pequeno para pagar o que Jesus fez na cruz. Como eu te falei, é algo muito raso. De que valeria o sacrifício de Jesus na cruz se o seu pecado te tirasse da bênção, te tirasse da posição de filho? O que Deus busca em você é um relacionamento. Se você parar para analisar aquele trecho bíblico que Maria Madalena quebra o perfume aos pés de Jesus e enxuga com as lágrimas e seca com os cabelos, naquele momento eles estão na casa de Lázaro. Jesus foi à casa de Lázaro, estava lá Marta e Maria Madalena. Marta estava servindo a Deus, estava fazendo almoço, fazendo rango, e Maria estava sentada, ouvindo a Deus e tendo um relacionamento com Ele. O que acontece? Jesus busca em nós um relacionamento. Quando Jesus é crucificado e Ele volta, a primeira pessoa que Ele encontra é Maria Madalena. Mas Marta estava servindo Ele. Por que Ele foi na Maria Madalena que não estava servindo? Que estava tendo um relacionamento? Não é estranho? Muitas vezes nós estamos na igreja, estamos servindo, estamos fazendo tudo. Você está no grupo de teatro, você está ministrando, você está liderando célula, está todo domingo aqui, está com a gravata vermelha do diácono, que nem tem mais, mas você está só servindo. Você não está tendo um relacionamento com Deus. Deus nos chamou para ser 3 coisas: sacerdotes, profetas e pastores. Aqui na igreja nós pastoreamos uns aos outros. O pastor pastoreia os líderes que pastoreiam os seus discípulos, que pastoreiam uns aos outros. No nosso quarto e na nossa casa somos sacerdotes. Você estabelece sacerdócio real lá. Na sua casa você é autoridade. Então, se tem algo na sua casa que te desanima, talvez uma pessoa que ainda não se converteu, você tem autoridade de transformar aquele ambiente. E na rua nós somos profetas. Na rua você leva a palavra de Deus para pessoas que não conhecem. A Bíblia fala que um profeta no lar faz poucos milagres, mas na rua ele faz muitos. E te falo, ser usado por Deus não é um sinal de que você tem um relacionamento com Ele. Que a Bíblia mesmo fala que naquele dia pessoas vão chegar a Jesus e falar: em teu nome expulsei demônios, curei enfermos. E Jesus vai responder: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Jesus apareceu para Maria, não apareceu para Marta que o servia. E o testemunho de uma mulher naquela época não valia de nada. Então, está aí um argumento caso você queira provar para alguém que a Bíblia é real. O testemunho de Maria não valia de nada. Porque se Jesus quisesse aparecer para alguém, Ele teria que aparecer para um homem. Se a Bíblia fosse uma ficção e quisesse ganhar pessoas, Jesus teria que ter aparecido para um homem. Mas Jesus apareceu para uma mulher. O que isso significa? Ele busca relacionamento com você. Foi o relacionamento de Jesus com Maria que fez Maria deixar de ser uma prostituta e se tornar uma mulher que a Bíblia fala que aonde o evangelho for pregado, ela vai ser lembrada. Imagina o galardão dessa mulher. O coração dela estava totalmente entregue a Deus. Ela quebra um perfume aos pés de Jesus que valia como se fosse um ano de trabalho. Sabe por quê? Ela tinha um relacionamento com Ele. Jesus quem amava ela, e ela se sentia amada por Deus. A primeira pessoa que Jesus aparece foi para ela. O testemunho de mulher não valia nada. Não tinha por que ele aparecer para Maria, mas ele apareceu para quem se relacionava com ela. Quando eles estão na última ceia, Jesus tinha 12 discípulos. Desses 12, 3 eram muito próximos e só um dormia no peito de Jesus, João. Jesus fala assim: um de vocês vai me trair. E aí os discípulos começam a ficar perturbados, perguntando: quem vai trair, quem vai trair, quem vai trair? E 3 eram próximos: Pedro, Tiago e João. Pedro, que era próximo de Jesus, pede para João perguntar para Jesus: quem é que ia trair? Por que Pedro não perguntou de cara? Ele não se sentia com paz com Deus. Ele não tinha essa intimidade que é adquirida no 1 a 1. João dormia no peito de Jesus. Maria Madalena tinha um relacionamento com Jesus. E o nosso relacionamento, nós criamos ele no 1 a 1. Não é aqui nos domingos, não é aqui nas quintas-feiras, e não é na célula. É no 1 a 1. É no seu quarto com Deus. É lá que você desfruta de um relacionamento. Isso que eu estou falando para vocês aqui é como se fosse uma laranja. Eu estou passando para vocês só o bagaço da laranja. Porque eu chupei a laranja sozinho, eu e Jesus ali, ó. E Jesus tem uma laranja bonitona para você, igual aquela laranja japonesa que é desse tamanho assim, ó. Para você chupar ela todinha e ter um relacionamento com Ele. Ele quer se relacionar com você. Maria Madalena mudou da água para o vinho. Pedro mudou da água para o vinho. Na medida que eles entenderam que era necessário um relacionamento, eles foram transformados. Nós somos a média das 5 pessoas que andam com a gente. Quem são as 5 pessoas mais próximas de você hoje em dia? Eu garanto para você que você se parece com elas na maneira que você fala, na maneira que você veste, no quanto você ganha e aonde você frequenta. Eu garanto para você.
A primeira pessoa que mais tem que andar com você é Cristo. Quanto mais próximo dele você for, mais você vai se parecer com ele, mais você vai falar como ele, mais você vai agir como ele. E para Cristo, os céus estão abertos. Para ele tudo é possível. Tudo que você pede no nome dele, o Pai te dá. Amém, irmãos? Todos conseguem entender que o erro não é nada, é muito pequeno. O topo dos seus problemas não chega à planta dos seus pés. Olha o que está escrito em Tiago 4,6. Antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando fala de humildade, não é daquele crente que é pobre não, tá, irmãos? Porque por muito tempo o pessoal fala, nossa, ele é humilde, só porque ele não tem dinheiro. Ou ele é humilde porque ele não troca de roupa. Irmãos, humildade é uma questão de coração. É uma questão de entender que não somos nada. Ele é tudo. Não somos ninguém. Ele é tudo. Ele é tudo. O pastor está aqui nessa igreja, não porque ele é bom, mas é porque ele foi escolhido por Deus para apontar a Cristo. Os líderes estão aqui para apontar a Cristo. Você foi chamado por Deus para apontar a Cristo. E eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos e orasse comigo.